Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre doenças agudas e doenças crônicas. De maneira geral, algumas doenças nós consideramos como catástrofes, mas todas as catástrofes são anunciadas. Vou pegar um exemplo bem simples, né? Então as pessoas sabem que se elas construírem casas em alguns penhascos, em alguns lugares que podem desmoronar em época de chuva, então essa catástrofe foi anunciada. Ou quando você constrói aonde o rio utilizava para se espraiar, né, em época de cheia, a catástrofe da inundação é anunciada. A doença aguda também é a somatória de vários avisos, né? O exemplo fácil que a gente usa para vocês é a construção das alergias. Então, é preciso, na busca da cura, que a gente entenda que a construção é nossa. Então, aí a pessoa fala, eu tive uma crise aguda de alergia. O que aconteceu? O raciocínio é simples, para a gente entender. Construir uma alergia é como encher um copo de água com conta-gota. Gotinha, 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 até transbordar. Sempre a última gota vai receber a culpa, né? Então ela vai ficar taxada como causadora. Nas doenças agudas, né, é a mesma coisa. Então, os avisos foram dados, tipo assim, um infarto seria uma doença aguda, mas ele é precedido sempre de sinais que as pessoas não querem, de forma alguma, observar, e vamos sempre para o lado do resultado mágico, tá? Daquela cura que vem sem esforço, daquela cura que vem sem mudanças, né? Então, o infarto agudo, na realidade, é um processo crônico, foi simplesmente o desfecho, né, de uma situação que não quis ser entendida. Vou usar assim a minha linha de trabalho, homeopatia. A maioria das pessoas acha que a homeopatia é fraca, que ela é lenta, que ela é demorada, né? Mas é um raciocínio invertido como os outros, né? Então as pessoas se esquecem que doenças crônicas têm um patamar de tempo e de resolução até que se consiga a cura, não é milagrosa, né? Uma doença aguda, ela tem uma cura bem mais rápida, ou cura ou você morre, né? A homeopatia, por exemplo, é fantástica em doenças agudas. Eu prefiro 1000 vezes receber um paciente pela primeira vez com pneumonia, que em 2, 3, 4 dias ele está bem, ou do que um paciente com uma rinite crônica, com uma doença crônica qualquer. E também o nosso lado psicológico. Então, você está mal, você está numa depressão, você está alguma coisa que você construiu lentamente. Então, a gente vai abordar isso em outros tópicos, porque a pior doença que existe para o ser humano é a doença mental. É o crime mais grave que a gente comete contra a vida. É mais grave que aborto, suicídio, assassinato. Por quê? É o nosso lado criativo, vamos chamar de divino, né? Que nós simplesmente jogamos na lata do lixo. Mas é um processo lento, lento, que às vezes envolve várias aulas, ou seja, várias existências para você conseguir, na realidade, moldar aquele processo chamado, no momento, por exemplo, de esquizofrenia, de neurose, de psicose, de surtos, né? Então, a nossa ideia de hoje é exatamente jogar o seguinte para vocês: toda vez que vocês adoecerem, toda vez que tiverem um contratempo, tentem analisar o que de vocês você trouxe aquilo. Então é preciso que a gente assuma, né, a responsabilidade sobre o que acontece conosco, para que depois nós consigamos angariar recursos para corrigir esse processo. Tá? Então, aprendam a separar o que é doença crônica do que é doença aguda. Então, ou na rotina do momento atual, nossa, eu estou com uma crise, né, vamos dizer, de rinite. Na realidade, não é uma crise, é um processo realmente bastante antigo. Tá? Ou eu vivo resfriado. Não, você tem crises repetitivas de uma doença crônica alérgica, por exemplo, né? Então a gente vai colocando algumas dicas para vocês de como é preciso trabalhar pela cura. Até a próxima.